Na verdade, é impossível você aprender a medicina inteira nem em uma vida, né? Porque a medicina é um ser que evolui, né? É uma coisa que ninguém aprende. A prova de residência, você está treinando para fazer uma prova de residência. Você não pode ter medo de cair uma questão que você não sabe. Com certeza vão cair várias questões que você não sabe. Inclusive, normalmente, quem tira 80%, imagina uma pessoa que tira 80% numa prova, que é uma ótima nota, na grande maioria das vezes a pessoa consegue a vaga. Se essa pessoa tirou 80%, eu garanto que ela sabia mesmo mais ou menos metade a 60% das questões. O restante, ela conseguiu chutar, fazer um chute direcionado, estava na dúvida entre duas opções, acertou em algumas, errou em outras, e tudo isso junto forma uma nota de 80%. As pessoas acham que você vai saber 80% das questões. Isso é praticamente impossível. Quem sabe 80% das questões tira 90%. Está começando mais um podcast do Internato à Residência Médica. Um podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Sou Gustavo Scaramuza. Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é possível passar na residência se eu não tenho uma base sólida de medicina? Na verdade, Eduardo, além de responder essa pergunta, me responde, é possível para alguém que fez faculdade fora do Brasil e também sente que tem uma base fraca passar na prova do Revalida? É interessante sua pergunta, Barreto, porque essa é uma das perguntas que as pessoas mais fazem. E assim, com certeza existem pessoas que têm de fato base fraca, seja pessoas que se formaram fora do Brasil, em países aí sul-americanos, ou mesmo pessoas que formaram no Brasil. A gente sabe que existem muitas faculdades com ensino ruim, mas sem dúvida nenhuma isso não impede ninguém de ser aprovado em prova de residência. E hoje em dia a gente tem segurança para falar isso, porque a gente teve vários exemplos de alunos que de um ano para outro mudaram completamente o desempenho em prova de residência. Você que participou há pouco tempo de uma live junto com os nossos alunos, né, junto com os nossos mentorandos, a gente até mostrou, eu não vou nem poder mostrar aqui que eu não pedi autorização para o Rafael, que foi um mentorando do ano passado, mas ele foi um mentorando que lá na UFSC, na Federal de Santa Catarina, ele tirou, se eu não me engano, 46, 47 no final de 2018, e ele ficou em último lugar para cirurgia geral. Eu estou falando isso porque ele próprio falou num vídeo que ele gravou pra gente. E no ano seguinte ele tirou 77, 78, não lembro exatamente, mas ele ficou em quinto lugar para cirurgia. Eram até, eu acho que 3 vagas, mas ele acabou sendo chamado, né, na segunda chamada. Então ele de um ano para outro saiu do último lugar para ser aprovado na universidade, ali provavelmente na residência mais concorrida do estado dele. Então assim, é mais do que possível você evoluir partindo de uma base fraca. E um detalhe que às vezes as pessoas não pensam, a pessoa, por ter a base fraca, aquilo para muita gente vira uma muleta, uma desculpa para ela não se engajar e não focar na prova de residência. Ela fala, não, minha base é ruim, para mim não dá, é só para as outras pessoas. E cara, se a pessoa em nenhum momento tentar resolver a base fraca, ela vai ficar sempre presa nisso e isso vai se tornar um argumento eterno para ela mesma não realmente encarar o desafio de mudar essa história. Eu acho que quem tem realmente a vontade, a força de vontade e quem quer, de fato, se preparar bem para a prova de residência, independentemente da base ou da prova da revalida, né, da revalidação, independentemente da base, é mais do que possível você evoluir até conseguir a sua vaga. Se você fizer o certo, é provável. Eu vou até contextualizar aqui usando algumas comparações fora do mundo da medicina e fora das pessoas que fazem prova de residência. Depois vou até pedir para o Fernando, nosso editor, colocar aí no vídeo para você que está assistindo no YouTube. Se você acha que só na residência sua dificuldade é passar na prova de residência porque teve uma base fraca, você já deve ter ouvido falar do conhecido, acho que talvez nem tão conhecido assim, o Walt Disney, né? Ele, até o chefe, né, do maior império de animação, ele foi demitido num jornal no Kansas City Star, porque o editor falava assim, não, você não tem muita imaginação, acho que falta ideias criativas. E da mesma forma como Thomas Edison, ele errou uma porrada de vezes, quem desenvolveu a lâmpada, né? Ele diz que ele não falhou 10 mil vezes. Ele foi bem sucedido porque ele mostrou 10 mil maneiras que não funcionavam. A história tá cheia de pessoas que tiveram uma base fraca e no final foram bem sucedidas. Eu achei interessante que você falou do Thomas Edison. Eu lembro de uma frase que eu não lembro exatamente se é perfeitamente assim, mas a questão, ele dizia o seguinte, que o sucesso
é igual a 1% talento e 99% transpiração. Eu lembro dessa frase porque foi a frase que eu coloquei no meu ano de vestibular para a faculdade de medicina. E eu tinha algumas frases emblemáticas assim para mostrar, pô, eu sou burro, mas eu vou conseguir. Porque eu vou transpirar bastante. E se você achava que você é burro, todo mundo falava. A Universidade de Zurique, a Politécnica de Zurique, ela recusou aceitar Albert Einstein, que ele teoricamente não falou até os 4 anos, aprendeu a ler aos 7 e no final, um gênio, né? Qualquer um conhece Einstein como sendo gênio. Cara, um sentimento que passa na cabeça dessas pessoas que têm base fraca, que é totalmente legítimo, é do medo, da insegurança de cair alguma coisa que ela não sabe. E se ela vai chegar lá no edital e olha exatamente as coisas que teoricamente poderiam cair, porra, ela se assusta demais, né? Todo mundo. Tem um edital aqui do FRJ de 2020, por exemplo, que eu peguei, da prova de residência, que tem aqui, pô, Rutherford de cirurgia vascular, o livro, Rezende de obstetrícia, tem o Nelson de pediatria, Harrison de clínica médica, tem pelo menos aqui mais uns 5 ou 6 livros, tem o código de ética medicina inteiro aqui. E aí, realmente pode cair qualquer coisa na prova de medicina? Na prova de residência? Então, na verdade, pode cair qualquer coisa em prova de residência. Em algumas provas, inclusive, caem não só medicina, às vezes cai uma pergunta que parece mais uma prova de direito do que de medicina. Então, pode cair qualquer coisa, mas isso não significa que você precisa e que você deva se preparar para qualquer coisa. Esse é o grande ponto. Você não pode ter medo de cair uma questão que você não sabe. Com certeza vão cair várias questões que você não sabe. Inclusive, normalmente, quem tira 80%, imagina uma pessoa que tira 80% numa prova, que é uma ótima nota, na grande maioria das vezes a pessoa consegue a vaga. Se essa pessoa tirou 80%, eu garanto que ela sabia mesmo mais ou menos metade a 60% das questões. O restante, ela conseguiu chutar, fazer um chute direcionado. Em várias questões, ela estava na dúvida entre 2 opções, acertou em algumas, errou em outras. Em outras, ela acabou chutando completamente entre as 4 ou 5 opções. E tudo isso junto forma uma nota de 80%. As pessoas acham que você vai saber 80% das questões. Isso é praticamente impossível. Quem sabe 80% das questões tira 90%. E aí, uma ou 2 pessoas ali que vão ser aquelas maiores notas de todas. Sem dúvida, você não precisa estudar a medicina inteira. Inclusive, a gente está falando da base fraca, né, que seria um conhecimento que a pessoa avalia como insuficiente na medicina. Mas, assim, muitas vezes essa base fraca é uma cobrança exagerada da própria pessoa. Tem esse detalhe também. Tem gente que realmente fez uma faculdade muito ruim, que ainda desconhece muitos conceitos que são fundamentais da medicina, e aí é isso que eu chamaria de uma base fraca real, mas muita gente diz que tem a base fraca, mas na verdade ela está ali no máximo na média. A média, gente, não é excelente. É isso que a gente tem que imaginar. A média não é uma coisa boa, não é uma coisa excelente. A média é a média, e a maioria das pessoas está na média e se enxerga como uma base fraca. Normalmente, quem fica pensando nisso, tô muito mal, não sei isso, eu preciso fazer tal coisa porque eu tenho a base fraca, é a pessoa que não vai evoluir. E, ao mesmo tempo, do lado dela, vai ter um colega que, às vezes, tinha uma base mais fraca do que ela, só que ele vai estar focado, ele vai estar realmente pensando na preparação e ele vai estar evoluindo ali do lado da pessoa. Fora que, muito provavelmente, para essa pessoa que se diz ter uma base fraca e que fica ali nessa insistência dessa ideia de ter uma base fraca, às vezes ela está muito mais ansiosa, tem muitos outros fatores que vão acabar atrapalhando o desempenho dela, que são fatores que estão ali extrínsecos, que ela pode tentar controlar de uma outra forma, mas enfim, isso é assunto para outro podcast. Mas isso, inclusive, é por isso que esse podcast não tem só técnicas especificamente para aumentar seu conhecimento médico, mas tem sobre ansiedade, né? Tem sobre planejamento, são coisas que são extremamente essenciais de uma maneira holística para você passar na sua prova. Continuando nesse edital do FRJ, eu achei interessante porque eu fui pensar, cara, são livros gigantescos. Vamos ver quantas páginas tem e quanto tempo a gente teria que estudar essas páginas para conseguir olhar pelo menos uma vez cada uma desses livros. E aí a conta é o seguinte, o número total de páginas de todos esses livros, que são 11, aqui listados pelo menos na FRJ, isso considerando que o cara vai fazer só da FRJ, né? São 14.965 páginas. Começando a estudar 1º de janeiro e terminando 1º de outubro, daria 264 dias, isso sem descanso, ele teria que estudar 54 páginas por dia. Não pode ficar doente, não pode curtir carnaval, não pode ter feriado. E o principal, não pode revisar. Isso que eu ia falar, e é engraçado que a hora que você começou falando assim, pra ele ver pelo menos uma vez esse material, ele não pode revisar. E aí, Edu, cara, é possível aprender a medicina inteira com essa quantidade de conteúdo incrível? Não, claro que não. Na verdade, é impossível você aprender a medicina inteira nem em uma vida, né? Porque a medicina é um ser que evolui, né? É uma coisa que não
Ninguém aprende. A prova de residência, você está treinando para fazer uma prova de residência. Da mesma forma, tem gente que vai muito bem na faculdade e que, como médico, não tem uma grande desenvoltura porque simplesmente não praticou a medicina. Então, a gente fala muito sobre a prática. No caso da medicina, é você praticar a medicina. Então, você só vai aprender, de fato, medicina praticando. O que você faz ao se preparar para a prova de residência, você se prepara para fazer uma prova. E aí, se preparar para fazer prova, sem dúvida nenhuma, não existe nenhuma melhor maneira do que resolver as provas anteriores. Você tem que se basear nisso. Então, inclusive, eu não recomendo, tem muita gente que fala, Eduardo, vale a pena eu ficar olhando se a referência do meu concurso vai ser o Cécio ou vai ser o Harrison, porque em tuberculose o Harrison fala que a dose é X e em tuberculose o Cécio fala que a dose é Y. Não acho que vale a pena. Você vai, talvez, se você for um maluco dos editais, você vai conseguir 1 ou 2 pontos nas suas provas de residência, mas todo esse tempo que você vai ter empreendido para isso, todo o tempo gasto para fazer toda essa análise dos editais, você com certeza poderia estar usando de maneira muito, 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 muito mais produtiva. Então, essa é uma coisa, inclusive, é uma neura que as pessoas têm. Não, tem divergência da literatura. Gente, divergência da literatura atrapalha. Você pode errar questões por causa disso? Pode errar questões. Mas olha o esforço, a energia que você vai gastar para ver que, de acordo com tal edital, com tal referência, o abortamento vai até as 20 semanas, de acordo com tal outro, até as 22. Sinceramente, eu acho que só realmente quem já está muito bem. Você está tirando 85 na sua prova? Aí tudo bem. Aí você vai lá, aí você vai olhar, fazer o lapidamento, vai olhar aquela coisa, você quer ser o primeiro lugar, e aí tudo bem. Mas agora, fora isso, tem muita coisa para estudar. Não, já falando, você falou que dá para aprender a medicina inteira, né? Supondo que você saiba a medicina inteira, só para você se manter atualizado, isso foi um estudozinho da Nature, que saiu, já é antigo, de 2014. Ela foi feita uma revisão e tudo mais, um acompanhamento, e em 2014, publicados 6.000 artigos por dia. Você acha que você consegue estudar a medicina inteira? Tipo, claro que não são só artigos médicos, mas artigos na área de saúde. Impossível, né? Não tem nem condição. E aí, quando o Du fala de ler, de estudar e de direcionar e de melhorar a base, teve com relação aos nossos direcionamentos dos nossos materiais, teve um estudo publicado em 2013, que também não é novo, né? Por Antônio Jäger, da UFMG, que ele comparava testes, né, de estudo, ao invés da pessoa estudar mesmo a disciplina, o conteúdo teórico. E ele fez uma análise de 2 tipos de estudo. Aquele que você lembra das coisas que você estudou pela memória, livremente, e o de estudo de associações. E é muito legal, é curioso, porque ele realmente avaliou, fez uma revisão sistemática de todos os estudos que avaliavam esses efeitos. E no final, ele viu que pessoas que eles faziam um estudo teórico, liam uma vez. Aqueles que usavam a memória para lembrar do que eles tinham estudado, ao final de 7 dias depois, eles se lembravam muito mais daqueles que tinham lido o conteúdo 2 vezes, feito aquela revisão teórica. Ou seja, por mais que no momento a pessoa que tivesse lido soubesse mais, a memória a longo prazo foi completamente diferente. Aquela pessoa que usava o teste, ela tinha um desempenho melhor. Da mesma forma de associação, ele fazia aquelas associações, por exemplo, um conceito A, ele está relacionado a um conceito B. E aí, quando a pessoa tinha que fazer a associação relendo o conteúdo, associação A com a associação do conceito B, ao invés de associação A e lembrasse do conceito B, fazendo a associação mental, ele também lembrava muito mais do que revisando o conceito teórico. Então, assim, se a pessoa estiver insegura de fazer questão porque ela sabe pouco daquele conceito, ou daquela disciplina, daquela matéria, nesse caso é melhor ele ver o vídeo, ler ou fazer questão? Acho que essa resposta até ficou meio clara aqui já. É um resumo, na verdade, de uma dúvida muito comum que eu recebo. Que as pessoas que têm a base fraca ou que acham que têm a base fraca, elas são naturalmente inseguras. Porque se você acha que você está mal, você fica realmente inseguro e isso é natural. E aí, a grande ponto é que a pessoa fala assim, não, eu gosto da sua metodologia, eu entendo que o efeito teste é fundamental, eu entendo que o direcionamento também é muito importante, tem assuntos que caem muito mais do que outros, não faz sentido a gente estudar tudo da mesma maneira. Eu acho a sua metodologia ótima, mas ela não funciona para mim porque eu tenho a base fraca.
Eu preciso realmente ler um livro aí, o Barreto falou, quantas mil páginas? São 14, Só 14 mil páginas. Eu preciso 15 mil ler páginas. essas 15 mil páginas. Se não forem essas 15 mil páginas aí dos livros texto, eu vou ler aí as apostilas, né? Que também não são tão diferentes assim na quantidade de milhares de páginas. Então, eu preciso realmente de um estudo diferente porque eu tenho a base fraca. E esse é o grande erro dessas pessoas. Porque eu falei no início que é possível você passar com uma base fraca, mas é importante também enfatizar, ressaltar que quem tem a base melhor larga na frente. É a mesma coisa você imaginar uma maratona, são 42 km, então é muito tempo, dá para você ultrapassar. Agora, se o cara começa 2 km na frente, ele tem uma vantagem. Se o cara que está 2 km atrás for muito melhor, ele ultrapassa fácil em 42, mas não dá para negar que existe uma vantagem. E para você vencer essa vantagem, então para o cara que tem a base ruim, que está em desvantagem, para ele vencer esse duelo, ele precisa estudar de forma mais produtiva. Então, ele precisa, ao invés de mudar, de estudar mais teoria, ele precisa se aprofundar no tipo de estudo que mais funciona, que tem mais produtividade, como você acabou de falar, que é exatamente efeito teste, revisão espaçada e de direcionamento. Então, não faz sentido a pessoa que tem a base fraca pensar que precisa estudar teoria, porque não é possível, como a gente falou, como a gente provou aqui com dados, não é possível você aprender a medicina inteira em 1 ou 2 anos. Isso é impossível. Você não vai conseguir. Se você estudar, se você fizer aquele estudo maluco que o Barreto falou, de 50 e tantas páginas por dia para cobrir toda a matéria, eu garanto que você vai estudar tudo, vai conseguir tudo, vai sair do ano estressado, vai sair do ano realmente um ano bastante complicado da sua vida, e mesmo assim você não vai ter uma produtividade alta, porque você não revisou, você não incluiu as questões, você não incluiu os tipos de estudo mais produtivos. Então, na minha visão, quanto mais fraca for a sua base, quanto menor for o nível de conhecimento, mais você precisa de estudo produtivo. E o que eu chamo de estudo produtivo? Direcionamento, efeito teste, revisão espaçada. Então, usar muitas questões, usar muitas flashcards e usar muita repetição. Isso aí que o Barreto falou, de você estudar 54 páginas, todos os assuntos, é a pior coisa que você pode fazer. O ser humano aprende repetindo. Só você pensar tudo que você aprendeu na sua vida, tudo que você sabe fazer bem na sua vida, seja intelectualmente, seja fisicamente, são coisas que você repetiu. Se você não repetir os conteúdos, você vai esquecer de quase tudo, você só vai se estressar. Eu só fazendo um comparativo que a gente usa, a gente fala de direcionamento e tudo mais, e no nosso método, na plataforma, a gente, baseado nas estatísticas dos temas que mais caem, a gente consegue fazer esse direcionamento, né? Aí eu estava pensando, nesse material de 15 mil páginas, 15 mil páginas seria o edital inteiro, né? Se a gente fizesse um pareto desse material, seriam aí os 20% que mais caem, né? Que seriam responsáveis por metade das questões da prova, suponhamos, seriam 3 mil páginas. Ou seja, ainda assim já melhora muito, sabe? Passar de 15 para 3 se você tiver um direcionamento. Total. Ou seja, você não precisa estudar tudo realmente, não tem por que focar, gastar tanta energia para as 15 mil páginas. E aí o que muita gente pergunta ao você falar isso, tudo bem, das 15 mil, imagina que a gente faz um material de 3 mil páginas, para seguir no seu exemplo. Mas e aí, os outros 12 mil? Você não falou no início que tudo pode cair na prova? Então, gente, você não vai se preparar para tudo. Em vários pontos, você vai até se preparar, mas você vai se preparar através das questões. Quem faz questões todos os dias, quem faz provas na íntegra ou simulado toda semana, como a gente recomenda para os nossos alunos, são pessoas que naturalmente encontram os conteúdos que são cobrados em prova, porque a pessoa estuda através das provas. Então, quanto mais importante, quanto mais realmente relevante for um tópico, um conteúdo, mais ele vai se repetir para a pessoa. Lembra que eu falei da repetição? Então, a gente trabalha o tempo todo com a repetição e a gente utiliza as questões como o maior aliado dessa repetição. É natural, porque se você foca nas provas, se você foca em questões, naturalmente, sem precisar de nenhum esforço adicional, você vai enxergar, você vai repetir cada vez mais os conteúdos mais importantes e vai repetir também, mas com menos intensidade, os conteúdos menos importantes. Então, dessas 12 mil páginas, com certeza vai cair muita coisa lá nas questões. Mas dessas 12 mil, aquelas que realmente têm alguma relevância, elas vão se repetir para você e você vai aprender. E outro detalhe importante que também as pessoas com base fraca têm dificuldade de enxergar, não só as pessoas com base fraca, na verdade, muita gente tem dificuldade de enxergar, é que a habilidade de fazer prova, e aí falando de prova de residência, revalida, qualquer prova, ela não é uma habilidade que é só o conteúdo, não é só sua habilidade em aprender o conteúdo, é uma habilidade também de fazer provas. Se você colocar uma pessoa que faz uma prova que tira 85 em residência médica e botar ela para fazer uma prova sobre, sei lá, um concurso público aleatório, eu garanto que ela vai conseguir um desempenho melhor
do que outra pessoa que também está fora do tema da medicina e que tira 50 na prova de residência. Então, a habilidade de fazer prova você constrói fazendo provas, não só estudando o conteúdo, mas também entendendo a maneira como as bancas perguntam, conseguindo captar melhor as pegadinhas, tendo um ritmo de prova para não ter problema com o tempo. Existem vários fatores, além do conteúdo, que fazem o efeito teste ser tão produtivo, e como ele é muito produtivo e as pessoas que têm base fraca estão atrás, eles precisam muito, muito, muito focar naquilo que é produtivo. Cara, só que tem um detalhe, né? Esse artigo é muito bom, que o Gustavo comentou, que é a revisão sistemática aí publicada em 2013, mas existe a possibilidade de talvez um artigo que considerou que, abrangendo todas essas pessoas, o efeito teste é benéfico, existe ainda a possibilidade de, individualmente, algum deles precisar de alguma coisa diferente, uma estratégia minimamente que seja diferente. É como se a gente discutisse aqui, tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Teoricamente, todo mundo pode receber um IECA, mas a gente sabe que algumas pessoas vão ter efeito colateral, vão fazer tosse, então, teoricamente, esses aqui a gente tem que tratar de uma maneira um pouquinho mais individualizada. Na nossa plataforma, a gente tem diversos materiais. E a gente orienta, por exemplo, que se inicie com a videoaula, com o mapa mental, com o roteiro de estudos e com os flashcards. Existe alguma diferença nessa individualização de quando a pessoa sente que ela tem uma base fraca para quando ela tem uma base mais robusta, na ordem desses materiais? Uma ótima pergunta sua, e até antes de responder, vou dividir entre o que é uma coisa estratégica, que é fundamental e que a gente não abre mão, do que são táticas. Isso que o Barreto está perguntando é uma questão tática. Você vai estudar primeiro a aula, primeiro o flashcard, depois o mapa mental. Essa é uma questão que é muito individual, e o que eu vou falar aqui é o que eu faria, mas não necessariamente precisa ser o que as outras pessoas vão fazer. Não é algo que eu fale assim, cara, faça isso porque vai ser fundamental. Então isso são as táticas. A questão estratégica é muito maior. A estratégia você vai dar mais importância para a prática, que no caso da prova de residência, a prática são as questões e são os flashcards baseados nas questões, do que no estudo teórico. Então essa é a parte estratégica, essa parte, aluno nosso que não está fazendo isso, não está seguindo a nossa metodologia. A verdade é essa. Então essa é a parte que não abre mão. E até para usar a sua analogia da hipertensão, seria o seguinte: uma pessoa que chega no seu consultório, no seu ambulatório com a pressão de 20/14, ela precisa de um antihipertensivo. Essa é a parte assim, você não tem para onde fugir. Ela vai precisar de um antihipertensivo. Agora, se vai ser um inibidor de ECA, se vai ser um bloqueador do canal de cálcio ou um diurético tiazídico, aí depende. Vai ser uma parte tática, que aí você vai ter que ver outras comorbidades, o que ele já tomou, se ele faz algum uso, vai ver várias outras questões. Então isso é o mais importante. Isso, os nossos alunos, a gente tenta trabalhar com isso, porque a parte estratégica é o que a gente não abre mão. Isso a gente realmente recomenda que se faça. O resto, a tática, pode variar, cada um vai achar a sua melhor maneira. Mas agora, para responder a sua pergunta da parte tática, é o seguinte: quando a pessoa chega num tema e ela já tem um domínio, mesmo que seja um domínio básico do assunto, e aí, por exemplo, eu diria que 90% das pessoas no 6º ano da faculdade ou médicos já formados têm um bom domínio sobre síndromes coronarianas agudas. A maioria das pessoas já estudou, sabe o que é um infarto, sabe dividir o supra de ST e tal. Então, é uma matéria que a maioria das pessoas tem um bom domínio. Nesse caso, eu faria os flashcards antes do estudo teórico. Por quê? Porque você já sabe a matéria, então você já lembra dos conceitos, mesmo que você não lembre, por exemplo, o ΔT exato que você vai indicar a trombólise, a angioplastia primária, ao invés da trombólise. Mas você sabe que tem aquele tempo. Você vai tentar acertar no flashcard, mesmo que você erre, aquilo vai entrar na sua cabeça. Agora, o problema é quando a pessoa não faz ideia. Então, a pessoa não sabe nada de infarto. Começou a estudar ali e viu qual que é o ΔT para a angioplastia primária. Essa pessoa é como se estivesse estudando chinês. Ela tem que começar do zero, e aí o zero seria um material teórico direcionado. Esse é um grande erro. As pessoas acham que por não saber nada ela precisa ler 200 páginas sobre infarto. Não é isso. Ela precisa de uma boa aula que dê uma visão geral sobre o assunto e que se aprofunde somente nos conceitos mais importantes. Porque aí sim, a partir dessa visão geral, ela vai começar a fazer as questões e os flashcards. Então, nesse caso, se a pessoa tem um domínio melhor, ela pode já começar pelos flashcards. Se ela não tiver, se aquilo for chinês para ela, ela começa pela teoria e depois vai para os testes. E aí, nesses primeiros testes, é onde as pessoas param na maioria das vezes. Porque, naturalmente, é o primeiro momento que você vai fazer questões ou flashcards sobre um assunto, você vai errar muito. Você ainda não fez questões, você acabou de estudar, você fez um estudo teórico mais enxuto, menor, então naturalmente você vai errar. Isso faz parte da metodologia. Você vai errar e vai usar os seus erros,
as deficiências que você está encontrando. Então você vai estar olhando ali, até que eu sei angioplastia primária ou trombólise, mas na hora de ver as derivações eu não faço ideia do que é infarto de parede anterior, parede inferior. Nesse caso, ela volta na teoria como material de apoio, como material de suporte. Então, aquele estudo inicial, que normalmente as pessoas fazem com uma apostila, lendo 100 páginas, totalmente passivo, a pessoa simplesmente começa na página 1, 2, 3, 4, continua uma leitura passiva, aquilo se torna um estudo ativo. Ela para, vê que errou uma questão, vê que não lembra determinado tópico e a partir daí vai para consulta. Esse é o tipo de estudo que mais tem produtividade. Não, e felizmente que assim, falando para as pessoas, para todo mundo, né, quem fez medicina, os temas que são normalmente mais cobrados, eles também são muito prevalentes na prática dos especialistas, seja lá do cirurgião, que vai lidar com trauma abdominal, ou seja do clínico ou do pediatra, enfim. E às vezes a pessoa tem insegurança de que ela tem uma base extremamente fraca, mas os flashcards são uma boa opção, porque a gente é muito mais uma insegurança. Por exemplo, com certeza durante a faculdade a pessoa viu o infarto. Ou seja, é muito mais uma insegurança de como estudar. Mas ainda assim vão ter pessoas que vão falar assim, realmente, cara, eu não consigo fazer o direcionamento porque eu tenho uma base muito fraca, eu não consigo. E aí, qual que seria a sugestão para essa pessoa que assim, ela fica relutante mesmo com essa ideia? Ela vai fazer a mesma coisa, ela vai estudar a matéria teórica, vai estudar a parte teórica e vai partir para as questões de flashcards. Quando ela for fazer as questões de flashcards, aí que ela vai tomar esse soco ali para, realmente você tem a base fraca, você não está aprendendo nada. E a partir desses erros que ela comete, ela vai no material teórico. Então ela vai fazer questões com o material aberto do lado dela. E ela vai fazendo e vai realmente indo desde do problema identificado, então ela começa do problema para a solução. Ela não começa a procurar solução antes de saber qual é o problema. Então essa que é a grande questão. E eu diria que em 90% dos casos, ou até mais, essa base fraca é uma base fraca muito mais psicológica. A pessoa não tem a resiliência de errar e entender que o erro faz parte do aprendizado. É o que você falou aí, tem vários exemplos de pessoas que tentaram, não deu certo, até que você consegue. E normalmente o início do ano, os primeiros 2, 3 meses ali, começando em fevereiro, março, abril, até abril mais ou menos, é um momento difícil e que o psicológico é muito importante. Porque é o momento que você está começando a estudar. Você erra mais. Você está começando, você está errando mais. Quando você vai fazer uma prova na íntegra, vários assuntos você ainda nem estudou e a pessoa erra e já fica chateada com aquele erro. Ela nem estudou ainda, mas ela, mesmo assim, aquilo baixa a autoestima dela. Então, assim, realmente é uma questão psicológica de você saber que o erro faz parte. E é mais confortável, esse é o grande problema. É mais confortável você fazer uma leitura, né? Porque a leitura você não está sendo testado. Ali você está fazendo, você tem uma missão e você cumpre a sua missão, que é ler uma apostila de 100 páginas. Quando você vai fazer questões, as pessoas vão fazer 100 questões, imagina. A pessoa, na cabeça dela, ela também tem uma missão. Eu quero tirar 70. Imagina que o objetivo da pessoa é tirar 70. Só que o objetivo dela não tem que ser um desempenho nas questões. O objetivo dela nas questões tem que ser o mesmo do material teórico, é aprender aquele assunto. Ela não vai se preocupar com desempenho. Desempenho você vai se preocupar no segundo semestre, normalmente a partir de setembro e outubro. Esse é o grande erro das pessoas. Elas começam a errar, e isso baixa a autoestima delas, isso torna o estudo mais desmotivador, porque ela começa a ter dúvidas, será que está dando certo ou será que não está dando certo? E aí ela acaba que ela não vai ter evolução, por exemplo, que o Rafael teve, e eu lembrei de outro exemplo, que é o Rogério. O Rogério foi um mentorando nosso do ano passado, ele tirou no ano de 2018, no final de 2018, se eu não me engano, 56 no Círio. Nem foi uma nota ruim, mas foi uma nota insuficiente, bem longe do que ele precisava para passar. E no ano seguinte, um ano depois, fez 83% no Círio. Então, assim, foi uma diferença gritante de desempenho em um ano. Então, assim, um ano é suficiente para você aprender a se dar muito bem numa prova de residência ou numa prova de revalidação. Se é suficiente para você ser um grande médico? Não, sem dúvida nenhuma não. Isso é realmente, né? Varia muito, porque a questão de ser um grande médico vai muito além de passar na prova da residência, né? E tem alguns temas que a gente invariavelmente não vai abordar na nossa videoaula, porque a gente já falou N vezes aqui sobre o princípio de Pareto, né? A regra do 80-20. E como a gente não tem, na verdade, mas como a gente teria certeza de que algo que a gente não viu na mentoria não vai aparecer na prova? Não, você não tem nenhuma certeza disso. Eu acho que na verdade, na vida são poucas certezas, né? Isso é uma coisa importante. É uma questão de probabilidade. Uma questão total de probabilidade. Existem assuntos que têm uma probabilidade altíssima de cair. Então, se você quiser, eu aposto com você agora que vai cair imunizações na prova da USP de 2020. Se você quiser, eu faço essa aposta agora.
E ao mesmo tempo tem outras apostas que são mais arriscadas. E a ideia é você se preparar melhor para aquilo que é mais garantido e se preparar de forma diferente, principalmente através das questões e de alguns flashcards, naquilo que é menos provável. E assim, a gente tem um direcionamento global, que são os assuntos... Se eu falar em imunização, eu citei a USP, mas eu poderia citar qualquer outra prova. Vai cair imunização em praticamente todas as provas do Brasil no final desse ano. Mas existe também, então, nesse caso é um direcionamento global. E existe um direcionamento específico. Às vezes, dentro da imunização cai alguma outra... Não é nem isso. Digo por instituição. Eu digo o seguinte, tem sim. alguns temas que não são importantes, sei lá, acidentes por animais peçonhentos. É um tema que não cai com tanta frequência assim nas provas. Não é um tema prioritário. Mas em algumas provas específicas existe uma incidência maior do que a média. Então, aí sim vale a pena você estudar. Isso faz parte do nosso direcionamento, mas é um direcionamento de reta final. O que muita gente cai também nesse erro é achar que esse lapidamento, que é uma coisa pontual, que vai te garantir alguns pontinhos na prova, pode ser usado desde o início do ano. Então, só vou estudar aquilo que cai sempre na USP. Esse direcionamento também não dá certo. É uma questão da pessoa ter uma preparação global e, no final, direcionar para pegar realmente esses pontinhos. Acho que um grande exemplo disso também, de fazer esse direcionamento global, é a própria prova do Revalida. A gente não sabe como é que ela vai ficar agora. Então, é melhor que a pessoa insista naqueles temas que são globalmente pedidos, né? Que a gente vê não só pelo histórico das outras provas, mas que costumam aparecer e que são necessários para a revalidação, do que fazer esse direcionamento, querer estudar só com coisas, com detalhes que a gente acha que não sejam necessários agora. No caso do Revalida, isso que você falou é um ponto importante. As pessoas perguntam aí, e aí, o curso de vocês vai ser realmente direcionado para o Revalida? E eu já respondo, qual Revalida? Qual Revalida? O Revalida já não tem há anos, a gente mudou completamente o governo, mudou todo o órgão que faz a prova, e as pessoas ainda querem se preparar só pensando na prova antiga. Se for uma prova com padrão diferente, que tem uma altíssima chance de ser, vai pegar todo mundo de surpresa, todo mundo não, tirando a galera do JJ Revalidação. Mas vai pegar todas as outras pessoas que estão aí achando... É porque as pessoas se apaixonam por atalhos, né? Tá o tempo todo gente querendo saber qual que é o atalho. O cérebro. Qual que é o hack para você dar aquela... Não tem. O atalho, na verdade, é a consistência. Eu acho que esse é o grande problema. O que eu acho engraçado é que essa questão da probabilidade, ela tá intrínseca na nossa vida inteira. Eu diria que existem duas certezas. A primeira delas é que todos nós vamos morrer. A segunda delas é que o cassino sempre ganha. E o cassino sempre ganha por quê? Não é porque a gente tem certeza que o cassino sempre vai ganhar todo o jogo, mas porque eles montam todos os jogos de uma forma que a probabilidade deles ganhar, no largo prazo, em várias ocasiões, com um N gigantesco, seja sempre para eles. Por isso que eles sempre ganham. É interessante, eu até lembrei de uma coisa que eu sempre recomendo, a gente pode depois até gravar um podcast, não sei se um podcast inteiro sobre isso, mas... As pessoas perguntam, Eduardo, o que você acha? Eu devo fazer uma prova só, 3 provas, 5 provas, 10 provas é muito? As pessoas sempre perguntam. Eu sempre falo que eu não recomendo que você faça só uma prova. Eu sei que tem gente que faz só uma prova, inclusive a gente tem vários mentorandos que já fizeram e passaram em uma prova só, mas isso não é recomendável exatamente pelo que você falou. A gente se prepara muito bem para a gente ter certeza, ou pelo menos ter uma segurança muito grande que a gente vai se dar bem nas provas. Só que se a gente só tiver uma prova para fazer... Tudo pode dar errado naquela prova. Aquela prova pode cair um assunto completamente fora do Pareto, várias questões que você não estudou, que as pessoas estudaram ou conseguiram chutar certo, ou você pode estar num dia ruim, ou pode ter realmente uma prova que você deu mole com o tempo. Então, assim, sempre quando você concentra tudo em uma coisa, você aí sim fica refém da probabilidade. Tem até uma história pessoal disso, porque quando eu fui prestar vestibular, foi uma prova da Unesp, que era para medicina de Botucatu. E no dia, cara, eu tinha estudado muito pra prova, tinha feito várias provas pra revisão, né, provas na íntegra e tal, e no dia eu tive uma diarreia bizarra. Maldito destino, né? Porra. Acontece. Pensa pelo lado positivo, se você tivesse feito o Nesp passado, você não estaria aqui, provavelmente. Verdade, claro. Veio pro Rio, melhorou bastante. Cara, e uma coisa que eu reparei bastante durante a minha formação de medicina, é que quando eu comecei a frequentar mais a enfermaria, a minha capacidade de mandar bem nas provas, inclusive de às vezes, disciplinas que eu nem tinha frequentado a aula teórica, era muito maior. Pô, se eu ia pra fazer uma prova de cardiologia e a enfermaria onde eu estava, que era a enfermaria da 7ª enfermaria, pô, tinha ICC toda hora, tinha arritmia, tinha fibrilação, tinha infarto. Cara, eu chegava lá na prova, eu não precisava estudar muito. Chegava lá e me tirava de letra, sabe? O efeito teste ali na medicina, eu tinha
engrandecido tanto quanto médico, que eu chegava lá na hora teórica e eu nem precisava estudar muito, só dava uma olhada assim em valores e conseguia tirar uma nota boa. E aí a grande dúvida é, será que um cara que é um ótimo médico, ele sabe tratar tudo direitinho, tem todas as condutas perfeitamente ali, de acordo com os guidelines mais atualizados, isso é o suficiente para ele passar na prova de residência? Será que a formação médica ele pode ser a principal preocupação desse aluno de medicina durante a sua graduação, de forma com que ele tenha certeza de que quando ele for fazer a prova de residência, ele vai mandar bem? Eu acho que o primeiro ponto é que, com certeza, ele tem que ser a principal preocupação dele, se formar um bom médico na faculdade. Eu acho que isso, assim, mesmo se não existisse prova de residência, essa deveria ser a grande preocupação. Eu acho que, sem dúvida, ajuda. Você mesmo aí deu o seu relato pessoal de que te ajudou. Quando você começou a evoluir como médico, você evoluiu também nas provas, mas são duas habilidades diferentes. É possível ter médicos muito bons que não vão ter grandes desempenhos em prova. Em prova de residência eu já vi também vários casos desse tipo. Pessoas que optaram muitas vezes por focar somente na prática, na prática médica, o que eu acho que é uma opção válida. Tem esse lado negativo da prova de residência, que normalmente a pessoa acaba conseguindo passar, mesmo que não seja para a sua instituição preferida de todas. Se o cara é um bom médico, ele não necessariamente... Se ele é um médico muito acima da média, não necessariamente ele vai ser um fazedor de prova de residência muito acima da média. Mas também é difícil que ele seja um fazedor de prova ruim ou mediano. Ele é um pouco acima da média normalmente. Então, assim, isso é difícil que aconteça isso. E é interessante que você falou que você evoluiu bastante lá na 7ª, vendo os casos. E lá, nesse ambiente específico, e também normalmente é o que acontece nos ambientes de enfermaria, é um ambiente de estudo muito ativo. Porque você vê o paciente, e a partir do que você viu no paciente e das dificuldades e dúvidas que você teve na conduta daquele paciente, você vai lá e pesquisa. Na 7ª eu lembro que tinha muito a cultura de pesquisar no UpToDate, que inclusive é um site que eu sou absolutamente fã do UpToDate. Então, você aprende muito assim. Várias coisas também, vários pacientes que eu manejei lá na 7ª, às vezes umas doenças raras, tipo esclerodermia, né, que é a esclerose sistêmica. A gente teve alguns pacientes, uma doença raríssima. Mas como você teve o paciente, você estudou na época, você aprende e aquilo não sai. É diferente daquela aula do 6º período, que eu não lembro de absolutamente nada. Às vezes também do 7º período, um ambiente de enfermaria, eu lembro de tudo. Esse é o poder do estudo ativo. Perfeito, maneiro. Não, e tem gente que fala que isso de ser um bom médico, né, é uma questão muito, muito subjetiva, porque a própria questão da limitação, a gente é limitado, nós somos pessoas que são limitadas em termos da quantidade de coisas que a gente consegue guardar e a quantidade de prática que a gente associa muito mais os eventos com prática. E teve um pesquisador de Harvard que ele jogou isso, claro que é uma questão muito difícil de se falar, porque é muito diferente eu perguntar para você que é médico, o que precisa para um médico ser muito bom, do que eu perguntar para uma pessoa para um paciente, que para você o que é um médico bom. E teve um pesquisador de Harvard que em 2014 ele perguntou no Twitter dele para as pessoas lá, o que vocês acham que é um médico bom? E é impressionante que dos 100% das respostas, 45% falavam que ele precisava ser empático, precisava ser um bom ouvinte e precisava ter compaixão. E a questão de ser competente e inteligente somavam juntos 9% das respostas. Ou seja, as características de conhecimento que atingem um limiar e depois o julgamento das pessoas que diferenciam os médicos bons daqueles que são medíocres seriam os fatores humanos. Isso é muito, muito legal também de se avaliar. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o que você está falando aí é isso. A empatia é a percepção da outra pessoa sobre o seu trabalho. É a mesma coisa. Inclusive um dos nossos valores. Um dos nossos valores, exatamente. E você saber... E, cara, é isso. A posse da informação, hoje em dia, é muito menos valiosa do que já foi. Antigamente, o cara que tinha muita informação, muito conhecimento acumulado, ele era muito acima da média, porque esse conhecimento era escasso, era difícil de ser alcançado. Imagina, para você pesquisar, para você fazer uma pesquisa, você tinha que ir numa biblioteca. Para você estar muito atualizado nos artigos internacionais, o que estão estudando lá nos Estados Unidos, você precisava assinar a revista. Chegava lá na sua casa todo mês, ou sei lá quando, de quanto em quanto tempo que chegava na sua casa. Então, nessa época, a posse do conhecimento era escassa e, por isso, fundamental. Agora mudou completamente. A posse, ninguém mais tem posse do conhecimento, o conhecimento é difuso, todo mundo tem acesso a tudo.
E, na verdade, eu acho que, além disso, da compaixão, do lado humano, da comunicação, eu acho que é muito mais uma questão de comunicação do médico com o paciente, do médico com seus colegas, do médico com seus superiores, com seus inferiores e tudo mais. Tem uma questão da vontade do cara alcançar o conhecimento. Realmente o cara que é autodidata e tem essa vontade, tem essa fome do conhecimento, ele tem uma vantagem muito grande. Isso tem até um nome. Hoje valoriza-se muito mais aquelas que são as soft skills, que tornam os trabalhadores e, enfim, profissionais mais humanos, em contraposição às hard skills, né, que são as habilidades técnicas mesmo. Então tem uma valorização muito maior hoje das soft skills. Em todas as carreiras. Em todas as carreiras, sim. Edu, a gente comentou, não sei se foi no último podcast, ou pelo menos foi num podcast recente, sobre um trabalho que tentou descobrir quantas horas seriam necessárias para o concurseiro de concurso público ter 50% de chance de ser aprovado. Vocês lembram desse trabalho? Muito maneiro. Bastante interessante, fala sobre as metas. Mas o que eu queria demonstrar aqui é que, segundo esse trabalho, você teria ali cerca de 20 horas de estudo semanal, de estudo bruto, para alcançar ali esses 50% de chance de aprovação em mais ou menos de 20 semanas. Se você estudasse 10 horas brutas de estudo semanal, você atingiria esse 50% de chance de aprovação entre mais ou menos 25 semanas. E aí a grande dúvida que a gente tem é o seguinte: sou um cara que tem base fraca. Não comecei bem nesse ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, não consegui estudar bem, estava ali preocupado com outras coisas, tive problemas pessoais. E aí vou começar a estudar ali só em junho e julho. Será que ainda dá tempo? Porque o aumento, esse gráfico, a gente pode botar para vocês aí que estão assistindo no YouTube depois, ele é um gráfico que ele é exponencial. Então a diferença de aumento da chance de aprovação é muito maior, essa diferença, quando você muda de 5 horas de estudo semanal para 10. Mas quando você muda de 30 horas de estudo semanal para 40, 50, não muda tanto essa velocidade. Considerando isso, será que o intensivão ele realmente funciona? É uma pergunta interessante. Eu acho que quando a pessoa pergunta é possível chegar lá, existem 3 variáveis muito importantes. Primeiro é o ponto de partida da pessoa. Nesse caso, a gente está pressupondo que ela tem a base fraca. A gente não chegou a quantificar o que seria uma base fraca, mas basicamente é uma pessoa que tem uma dificuldade que se tirasse se fizesse uma prova de residência hoje, eu diria que ela tiraria entre 50% e 45%. Essa é uma pessoa com uma base insuficiente para passar na prova de residência. Então esse é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é exatamente aonde ela quer chegar. Qual que é o grau de dificuldade dessa vaga? Será que ela quer passar em oftalmo na USP ou ela quer passar em pediatria no SUS São Paulo? Isso faz diferença. De um caso ela vai precisar de 80 e tantos %, no outro caso talvez com 60 ela já consiga uma boa vaga. Então isso é outra variável que faz diferença. E a terceira variável, que é a que a gente mais gosta, o que a gente trabalha, é exatamente a produtividade do estudo dela. E, na verdade, não é só a produtividade, é a produtividade e a intensidade. Você está falando aí em horas por semana. Então, esses são os 3 parâmetros. Não dá para eu afirmar, porque eu precisaria saber um caso exato. O que é possível, o que eu consigo com certeza dizer que é possível, que a pessoa tem que fazer, é que ela pode evoluir a partir de junho, julho. Se ela não conseguir a vaga no final do ano, eu garanto que para o ano seguinte ela vai estar muito melhor para começar. É o que eu falei da pessoa que tem a base fraca e isso vira desculpa para ela não estudar. Eu tenho a base fraca, não dá para eu começar. Eu tenho a base fraca e tem pouco tempo para estudar. E aí a pessoa vai ficar eternamente nessa base fraca. Então, assim, ela tem chance de evoluir muito, ela pode ser aprovada, depende do ponto de partida dela, da intensidade do estudo, quantas horas por semana ela vai poder estudar, da produtividade do estudo. Então, se ela focar mais em questões, se ela direcionar mais o estudo dela, se ela revisar muito, se ela fizer muitas provas na íntegra, ela vai ter muito mais chance do que se ela pegar material teórico para resolver estudar em 4 meses. Aí ela não tem menor chance. Então ela tem que tentar. O que eu faria se fosse uma pessoa dessa? Eu esqueceria se é possível ou não passar, porque isso, na verdade, é uma coisa que só vai desviar o foco dela. Ela vai ficar pensando, será que dá? Será que não dá? Isso vai estar gastando o tempo que ela pode estudar. E eu focaria na parte que ela controla. Ela só tem controle sobre a quantidade de estudo que ela vai fazer. Então, quanto mais, melhor. Claro que quanto mais, melhor, desde que não atrapalhe a saúde dela. Tem gente que acaba... comecei a dormir 2 horas a menos para estudar. Pelo amor de Deus, isso não é possível que a galera da medicina, que sabe tanto a importância do sono, vá fazer isso. Então, assim, a pessoa vai controlar, ela vai atuar nas 2 variáveis que ela controla.
na intensidade do estudo dela e na qualidade. Foca nisso, tomara que dê para passar ainda esse ano. Se não der, no ano seguinte, ela vai estar muito melhor. Em relação ao sono, tem até estudo falando que se você dorme menos do que 6, 7 horas diárias, você tem perda de atenção, tem perda de concentração, inclusive declínio imunidade também. O sono é fundamental na memorização. A consolidação de memórias, o sono ele tem um papel assim essencial. Então, a pessoa perde produtividade de estudo dormindo mal. Isso é mais do que comprovado. Eu diria ainda, Edu, voltando nas questões das variáveis se o intensivão funciona ou não, em relação ao tipo de intensivão que é feito. Porque uma coisa é você pegar um intensivão que, na verdade, é um resumão das coisas que você deu no ano inteiro. É como se você pegasse uma refeição, sabe, de quem faz jejum intermitente? Por exemplo, o Eduardo gosta de fazer jejum intermitente. Então, é como se você pegasse uma refeição gigantesca e comesse só à noite. Você não vai emagrecer se essa refeição gigantesca tiver a mesma quantidade de calorias que você comeria se você comesse lá de 3 em 3 horas. Ou seja, não vai funcionar, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se existe um intensivão que, além de ser um pouco mais direcionado, possui alguma técnica, ou com inteligência artificial, ou com gamificação, ou com a técnica que for de individualização, de direcionamento, para fazer com que você tenha uma performance maior, aí sim é uma coisa que tem a maior chance de melhorar. Isso entra no que eu estava falando da produtividade, das duas variáveis. Uma é a intensidade, que ela controla. Então, se eu vou estudar 2 ou 4 horas por dia, é um controle meu. Claro que dependendo da rotina ela pode não conseguir, mas é uma coisa controlável pela pessoa. E a outra é a produtividade do estudo dela. Se ela focar em teoria, resumão, livrão, ela vai ter a produtividade que o estudo teórico dá, que é uma produtividade limitada, baixa, a gente já sabe. Se ela estudar com mais inteligência, usando o efeito teste, fazendo muitas questões, muitas provas, muitos flashcards, repetição, revisão repetida e espaçada, ela vai ter mais chance. E até é interessante você falou isso, porque vocês perguntaram, a gente estava falando sobre que as pessoas ficam inseguras, as que têm a base fraca, ou as pessoas que acham que têm a base fraca, elas querem mudar a estratégia porque elas acreditam que por ter a base fraca, elas precisam de mais teoria. Na verdade, quanto mais difícil for a sua missão, e aí o que é mais difícil? Foi essa última pergunta. Pessoa que tem a base fraca, tem pouco tempo, a prova está ali. Essa é a parte mais difícil. Quanto mais difícil for sua missão, mais produtivo tem que ser seu estudo. Então, assim, o grande desafio de qualquer intensivo que qualquer curso faça é que seja um estudo extremamente produtivo. Esse é o grande desafio, porque quanto mais complicada for realmente a sua missão ali para ser aprovado, mais produtivo tem que ser a sua preparação, não tem para onde fugir. A gente viu que dá para passar sem ter uma base extremamente sólida, uma base sólida que seja, mas com certeza é uma vantagem. A gente tem uma forma de conseguir isso, que é justamente o pessoal do 5º ano, né? Que ele vem antes justamente para ter esse passo à frente e não ter a insegurança, além do costume de estar estudando com uma revisão, com direcionamento e aprender a usar o método, que é uma dificuldade de muita gente, é uma insegurança. O que você tem para falar sobre isso? Eu acho que exatamente o 5º ano, a gente começou pensando nisso, né? Pô, o pessoal reclama tanto que começa com base fraca, que está inseguro com o que está vendo na faculdade, então vamos nós mesmos dar uma base que a gente acredita que seja a base mais sólida possível para você iniciar o 6º ano, que é o ano realmente da prova de residência. E aí, além dos conteúdos, que o nosso objetivo é nivelar os nossos alunos. Os nossos alunos, nenhum deles tem que terminar o 5º ano com base fraca. Pelo contrário, eles têm que ter uma base sólida em todos os temas que caem com regularidade nas provas. Esse é o nosso grande objetivo. E o segundo grande objetivo, que é um objetivo subestimado, ele tem a ver com o que você falou, de se adaptar ao nosso método, mas eu diria que ele é até mais profundo, que é criar um hábito de estudar na vida da pessoa. A pessoa tem que, no 5º ano, também no 6º, mas no 5º ano a gente prepara para o ano seguinte. A grande preocupação dela tem que ser essa. Ela tem que se acostumar a estudar praticamente todos os dias, isso se tornar um hábito, porque a partir do momento que isso se torna um hábito, isso se torna muito menos doloroso, é muito mais fácil você fazer o que você está acostumado. O Barreto, que é um cara de academia, sabe. O que é mais fácil? Fazer academia depois que você já está malhando há 2 anos ou as 2 primeiras semanas da academia. Então, assim, você precisa que isso se torne um hábito para aquilo que seja menos doloroso. Tem até o livro, né, O Poder do Hábito, que ele fala que era muito difícil, era um cara que teve uma encefalite, perdeu parte do lobo temporal, não conseguia se lembrar de nada. Ele se lembrava de uma memória distante, né, de netos e tudo mais, mas ele não conseguia se lembrar onde era o banheiro da casa dele, onde era a sala. E aí a mulher dele achava muito difícil
porque ela tinha que, numa tentativa de melhorar o seu estado de saúde, evitar que tivesse perda muscular e tudo mais, sarcopenia, ela levava ele para dar uma volta na quadra de casa todos os dias. E isso era muito difícil no começo. E teve um dia que chegou no horário mais ou menos que ela saía para andar com ele, para fazer exercício, e ela viu que ele não estava em casa. E aí 15 minutos depois ele tinha voltado. Ou seja, ele tinha criado o hábito e ela viu que não precisava mais andar com ele porque ele fazia exatamente aquele movimento mecânico. Ou seja, ele estava acostumado, o cérebro tinha se acostumado e tinha a recompensa de fazer o exercício. Acho que é a ideia, né? De a gente prepara o nosso aluno do 5º ano para ter essa vantagem em relação à insegurança. É aquele cara que chegou no 6º ano e agora, meu filho, tem que subir o Everest. A gente vai fazendo ele se adaptar, subindo montanhas menores, para que ele já chegue no pé do Everest ali com um pouco mais de fôlego. Não, sem dúvida. E até para a gente finalizar, já que o nosso assunto eram as pessoas que tinham a base fraca, provavelmente essas pessoas que têm de fato a base fraca, a gente falou que tem aquela base fraca fake, mas quem tem realmente a base fraca, provavelmente são as pessoas que nunca tiveram, ou pelo menos não tiveram por muito tempo, um hábito de estudo ao longo da faculdade. Então, assim, eu realmente acho que a pessoa tem que encarar esse desafio de se tornar um hábito estudar medicina. Se ela fizer isso, no início vai ser pensando na prova de residência, se ela estiver no 6º ano, se ela continuar durante a residência, esse hábito de estudar, eu garanto que ela vai ter uma base forte, ela vai se sentir muito mais segura para discutir nas discussões lá de casos clínicos na residência, vai ser realmente uma médica muito mais segura, porque ela vai ter uma bagagem de todos os dias fazer um estudo pequeno. É a mesma coisa da academia, você não precisa fazer por muito tempo durante um dia. Se você fizer todos os dias, ou pelo menos se tiver uma rotina de praticamente todos os dias, ou na maior parte da sua vida você fizer isso, você vai ter uma diferença gritante para as pessoas que não fazem. Então, essa é a maneira para você resolver a sua base fraca. É você estudar praticamente todos os dias. Se você estudar focado na prática, que é o que a nossa metodologia defende, com certeza você vai ter uma velocidade de evolução muito maior. E já que você falou em desafio, eu acho que eu vou propor um desafio aqui pra galera que tá ouvindo o nosso podcast ou tá vendo aí no YouTube. Você que tá em casa, a gente sabe que as dificuldades, a base fraca, ela não é uma base fraca geral. Mesmo as pessoas que têm uma base fraca, tem um assunto ou outro que elas têm mais facilidade. Vou propor um desafio. Pega aquele tema que você tem mais dificuldade para estudar e tenta usar uma coisa que a gente falou bastante nesse podcast, que é o efeito teste. Faz um estudo e começa a revisar ele através de questões, de associações mentais, e conta pra gente aí depois de 2 semanas, ao final de 2 semanas fazendo essa revisão, já propondo a revisão 3 vezes, vamos colocar aí de pelo menos 2 vezes na semana, e vem contar pra gente aqui depois se teve melhor ou não no seu rendimento, pelo menos nos conceitos mais importantes dentro daquele tema. E só não esquece que o erro é natural. O erro, na verdade, ele é um amigo na nossa evolução. O erro, a gente não tem que fugir do erro. A gente tem que aprender com ele. Sem dúvida nenhuma. Galera, a gente terminou aqui o nosso podcast. A gente está terminando, na verdade. Vamos passar aqui agora os takeaways desse podcast. A gente discutiu o tema: é possível passar na residência se eu não tenho uma base sólida de medicina, tanto na residência quanto na prova do Revalida. Primeiro, além de ser humanamente impossível ler todas as páginas de um edital, é improdutivo, principalmente porque você não revisa. Se você está inseguro por ter uma base fraca, apesar de parecer uma justificativa para você estudar ainda mais a teoria, na verdade, é uma justificativa para você focar ainda mais nas estratégias que têm maior performance. Efeito teste, direcionamento, revisão espaçada e, claro, entre outros. Se você tem a impressão de que sua base é fraca em especificamente algum tema e tem acesso aos materiais da mentoria, você pode jogar aquela questão lá de botar os flashcards antes, se você tem mais segurança, ou botar os flashcards para depois, se você acha que está um pouco mais inseguro. E é claro, o intensivão até funciona, desde que você opte por uma coisa, por um tipo de intensivão, entre outros, por um modelo de intensivão adequado com o aumento de performance. Esse foi mais um podcast do Internato Residência Médica, podcast que ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Sou Gustavo Scaramuza. Meu nome é Eduardo. Até a próxima semana.